continuei pregando sobre pressão, porém falando sobre adversidades. Sobre ressignificação das adversidades. Como ressignificar as adversidades. Semana passada nós falamos sobre isso, quando Davi foi ungido por Samuel na casa de seu pai, na casa de Jessé. Mas hoje eu quero falar com você sobre, e a gente encerrar esse tema, passar para uma outra série, sobre como você consegue transformar, e como você consegue ressignificar as adversidades na sua vida. O texto diz assim, quando Jacó, versículo 1 do capítulo 42, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar o trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito. Era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? E eles responderam, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Diga comigo, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Você entendeu o que você disse? Você conhece a história, mas eu vou contar a história para chegar no início da pregação. Você se lembra que Jacó tinha seus filhos, e os seus filhos tinham um problema com um dos irmãos, que era José. E eles jogaram José numa cova, falaram para o pai que ele havia morrido, venderam ele para uma caravana, ele foi colocado no mercado de escravos, lá no Egito, e foi comprado por um homem que era Potifar, e esse homem o levou para casa, e ele administrou os bens de Potifar. A Bíblia diz que Deus era com ele. A mulher de Potifar quis ter um caso com José. José não aceitou por lealdade, por fidelidade ao seu patrão e também a Deus, e por causa disso ela o caluniou. Após ser caluniado, ele então foi preso, foi para a cadeia, e lá ele ficou por um tempo, até que ele interpretou os sonhos de um padeiro, de um copeiro, e mais tarde, quando o faraó tem um sonho, e ninguém sabia a interpretação, eles se lembraram de José. José interpretou o sonho, que era 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas, 7 espigas magras que devoravam 7 espigas gordas. E José disse, haverá um tempo de falta, haverá um tempo de seca, haverá um tempo de fome, e nós precisamos fazer grandes armazéns. E então Faraó nomeia José a governador do Egito. Bom, agora, no capítulo 42, a fome que José profetizou está acontecendo. As nações estavam padecendo, e só havia comida no Egito, por causa de José, da revelação de Deus para ele. E então, as pessoas vão ao Egito, e não poderia acontecer diferente com a família de José. 17 anos se passaram, 17 anos se passaram, e agora eles vêm ao Egito para comprar comida. Mas quando os irmãos de José chegaram lá, o texto diz, José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. Se a minha mãe estivesse lendo esse texto, estivesse viva e lendo esse texto, ela diria, sabe por que
um lembrou e o outro não lembrou, e eu ia dizer, mãe, por quê? E ela ia me falar assim, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. É um ditado, não é? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Os irmãos de José esqueceram, José não esqueceu. Mas o fato é que não é sobre esquecer, a palavra não é essa. Os irmãos de José não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. E por que que eles não reconheceram? Os irmãos de José não o conheceram. E por quê? Porque José mudou. Quem tem vida com Deus vive em transformação. Quem tem vida com Deus vive em mudança. Ele muda continuamente. A gente não pode dizer que conheceu uma pessoa há 3 anos atrás, há 1 ano atrás. Por quê? Porque quando você se submete à presença de Deus, você se expõe à leitura das Escrituras, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, então algo dentro de você muda. Você vai mudar, você vai se transformar, haverá uma transformação em você. Quem tem vida com Deus muda, mas quem não tem não muda, continua o mesmo. Então por isso, eles eram os mesmos de 17 anos atrás. A vida com Deus, ela é intensa, é uma mente transformada. Romanos 12 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, da onde? Da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então existe uma transformação, o texto diz, transformai-vos. Quem tem vida com Deus está constante transformação, ele está mudando o tempo todo. A cada luta vencida, você muda de fase, cada experiência vivida, você é transformado. O convite de Deus para nós é metanoia, metanoeu, que quer dizer mudança de mentalidade, transformação da mente. O Evangelho, ele é um convite a uma transformação por completo. Se você se diz crente, se você se diz cristão, mas se não tem transformação na sua vida, tem algo errado com o seu cristianismo. Tem alguma coisa errada com você. Eu não estou falando de que quem tem vida com Deus não erra, não falha. Não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre transformação. Sobre ser transformado. Se dependesse dos irmãos de José, José não teria mudado nunca. Estaria do mesmo jeito como eles estavam. Por quê? Pessoas religiosas, elas nunca mudam. Pessoas religiosas, elas ficam estagnadas. E porque nunca mudam, elas vivem a criticar aqueles que estão no processo de mudança. O típico discurso desse tipo de gente é: você viu fulano? Nossa, fulano mudou tanto, hein? Nossa, fulano, Beltrano mudou tanto, nem anda mais com a gente, porque agora é o tipo de gente que não suporta mudança na vida dos outros. Quem não tem mudança pessoal, não suporta ver pessoas sendo mudadas e transformadas. E então elas passam a criticar. O problema não é quem anda com você. O problema é com quem você tem andado. Eu vou repetir. O problema não é quem anda com você. O problema é com quem você anda. Mas qual é a diferença? Claro que existe uma diferença. A pergunta que eu faço é: foi José que foi atrás dos irmãos ou foram os irmãos que foram até onde José estava? Existe uma diferença de eu andar com pessoas e pessoas andarem comigo. Existe uma diferença. Não, pastor, mas como assim? Se está todo mundo andando, como é que existe uma diferença? Sim, existe. Se eu ando com as pessoas, eu acompanho as pessoas. Mas se as pessoas andam comigo, elas me acompanham. Eu lidero. Eu influencio. Se alguém anda com você, é você que aponta o caminho. É você que influencia. Você não é influenciado, você influencia. Você será influenciado por outras pessoas. E aí eu volto a dizer da minha mãe de novo. Hoje estou com saudade dela, né? Ela dizia assim: no grupo que você anda, você tem que ser o pior. Escolha pessoas
melhores do que você, para você andar com eles. Desde menina ela me disse isso. Escolha pessoas melhores. Ande com quem é melhor que você. Quando eu ando com quem é melhor do que eu, então eu sou influenciado, porque são pessoas que me inspiram. E eu tenho muito que aprender com elas. E graças a Deus porque eu tenho essas pessoas na minha vida. Mas existem pessoas que andam comigo e a elas eu ensino. E a elas eu influencio, a elas eu lidero. Então você e eu precisamos aprender a apontar o caminho e a liderar. Por quê? Porque a vida é para frente. Diga para a pessoa que está do seu lado, a vida é para frente. Mar Vermelho só abre para frente. Mar Vermelho não abre para voltar. Mar Vermelho só abre para frente. É caminhar. Agora, eles não o reconheceram, porque agora ele não era mais José. Agora ele era Zafenate Paneia. Zafenate Paneia era o nome que Faraó colocou nele. E sabe qual é a tradução desse nome? Aquele que salva o mundo. Aquele que salva o mundo. Ele foi transformado, ele foi mudado. Cada situação que ele passou, cada adversidade que ele enfrentou, sabe, ele cresceu, porque Deus era com ele e ele tinha um coração voltado para o Senhor. Então, fuja de pessoas que não querem mudança. Fuja de pessoas como os irmãos de José que não mudaram em nada. Fuja de gente que diz, eu nasci assim, vou morrer assim. Fuja desse tipo de gente. Deus usou a dor para transformar a vida de José. E como ele transformou. A vida de José foi uma vida de dores. Até chegar aqui no capítulo 42, quando você começa a ler os capítulos anteriores, você vai perceber que era uma vida de sofrimento, uma vida de dores. Lançado no poço, escravo na casa, caluniado, preso. Você vai ver todas essas coisas. Mas Deus usa a dor. Deus usa a dor para trabalhar na nossa vida. Deus usa o sofrimento para trabalhar muitas vezes na nossa vida. Dizem que existem dois tipos de dores na vida. A dor que machuca e a dor que modifica. Há pessoas, alguns filósofos dizem isso. Há a dor que machuca e há a dor que transforma. A dor que modifica. Porém, quando você tem uma mente transformada, como Romanos 12, 2 diz, quando você tem uma mente modificada pela palavra, quando você sofre uma dor, não existe dois tipos de dores. Para o mundo pode existir dois tipos de dor, a dor que machuca e a dor que modifica. Mas para aquele que é uma nova criatura, que experimentou um novo nascimento, que passou por uma metanoia, uma transformação de mentalidade, só existe uma dor. E qual é essa dor, pastor? A dor que machuca ou a dor que modifica? Não, só existe uma. Ela é a dor que machuca e modifica. Ela machuca e modifica. Diga comigo, ela machuca e modifica. Ela machuca porque é um processo. Não existe gravidez sem sofrimento. Não existe gravidez sem passar por dores, sem passar por lutas, mas depois que chega o dia do parto, vem a alegria. Então é uma dor que machuca, mas também modifica, ressignifica, tudo muda na vida da pessoa. Quando você vive continuamente o processo de metamorfose, quando você vive Provérbios 4:18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até virar o sol do meio-dia, até a claridade do dia. Quando você vive Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos o quê? A maturidade. Uma tradução vai dizer estatura de varão perfeito. Outra tradução vai dizer atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando você experimenta isso, você ressignifica a dor na sua vida. É uma dor que machuca, mas também é uma dor que modifica, é uma dor que transforma. E foi justamente isso que José fez. Ao passar por todo o sofrimento que os seus irmãos o fizeram passar na vida, ao invés dele guardar mágoa, ódio, desejo de vingança, ele pegou tudo aquilo e ele ressignificou. Imagina, 17 anos de dores.
Agora ele tem os irmãos na mão, para vingar, para fazer o que quiser. No capítulo 45, grave, marque esse versículo. Olha como é que um homem de Deus consegue ressignificar sofrimento. Ele olha para tudo que os irmãos dele fizeram e diz assim: agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Você sabe o que é isso? Isso se chama ressignificação. É você olhar para trás e falar: olha, tudo bem, vocês fizeram tudo o que vocês fizeram, mas tinha um plano de Deus naquilo. Tinha um plano de Deus. Deus permitiu que vocês fizessem aquilo na minha vida, para que hoje eu pudesse salvar o mundo. Gente, esse Gênesis 45:5 é o Romanos 8:28 do Antigo Testamento, onde diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José ressignificou tudo aquilo e disse: olha, isso aconteceu porque foi Deus que permitiu para que eu chegasse aqui antes de vocês. Qual é o significado que você tem dado à dor? 17 anos se passaram, você está culpando quem ainda? 17 anos se passaram, você está com mágoa de quem ainda? 17 anos se passaram e você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Por quê? Porque você não ressignificou. Porque fulano acabou comigo, fulano me destruiu, fulano... Ei, mar vermelho só abre para frente. A vida é para frente, a vida não é para trás. Se eu tiver que olhar para trás, é para trazer à minha memória algo que me dá esperança. E foi isso que ele fez. Quando ele olha para trás, vê os irmãos e lembra de tudo, ele diz: não, tudo isso aconteceu porque Deus me mandou na frente de vocês. Esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus, que consegue olhar para o sofrimento e dar para aquele sofrimento, para aquela dor, um novo significado. Gente, não existe um povo mais poderoso em ressignificar do que nós. Nenhum povo. Nós somos o povo da ressignificação. O homem de Deus, quando ele passa por uma batalha, quando ele perde as coisas, ele vai lá para Abacuque e diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira não aconteça, ainda que as ovelhas da malhada, os gados sejam arrebatados dos currais, todavia, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Está passando uma perseguição, tem alguém te arrebentando, vindo com tudo para cima de você. Ao invés de você mirar aquela pessoa com ódio, com mágoa, com rancor, você vai para Efésios capítulo 6 e diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu não vou ter raiva dessa pessoa, mas eu vou me vingar do diabo que está por detrás dela. Esse sim, eu vou para o jejum e para a oração, e a minha luta não vai ser aqui nas regiões celestiais. Esse é o homem de Deus. Esse é o retrato, é o perfil da mulher de Deus. Gente de Deus pensa assim. O segredo da adversidade é você olhar para aquilo que Deus está fazendo, não para aquilo que Deus não está fazendo. Sabe, quando eu falo disso, eu me lembro de João Batista. Porque haverá momentos na vida que você vai pensar em desistir. Sabe, às vezes você vai passar por tanta luta, que você vai olhar para a Bíblia e vai falar: Deus, será que eu estou certo? E o que não vai faltar é gente para apontar o dedo para você e falar: ai, cadê seu Deus? Cadê sua igreja? Cadê sua fé? Cadê sua Bíblia? É o que não vai faltar, tenha certeza disso. Sempre foi e sempre será até que Cristo volte. Mas em momentos assim, a gente fica debilitado, porque a gente tenta buscar respostas e a gente não tem. E a gente fala: onde está Deus? Onde está Deus que vê o meu sofrimento e não age, que vê a minha dor? Como, Senhor? Quando o Senhor vai agir? Eu lembro, vamos para Mateus 11 vai nos explicar. Quando João, que estava na prisão, ouviu falar das obras do Cristo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir,
ou devemos esperar um outro? João está perguntando. Ele está preso. Ele sabe que houve uma festa. Ele sabe que a cabeça dele foi pedido numa bandeja de presente. Ele sabe que a cabeça dele vai rolar. Eles vão decepar a cabeça dele, vão cortar o pescoço e vai entregar numa bandeja. Ele sabe que é questão de horas ou dias, a morte virá. E nesse momento de João na prisão, e aí eu volto numa fala que foi da célula dessa semana, que a gente estava estudando sobre fé, e lá na célula, o que a gente aprendeu lá? Que as dúvidas fazem parte da vida com Deus. Se você não tem célula, você é um crente que cresce muito pouco na fé, porque viver só de pregação aqui no domingo, meu irmão, você está raquítico. Você precisa ir para a célula, aprender Bíblia, aprender com os irmãos lá, você precisa conhecer mais as Escrituras. E na célula a gente faz isso, a gente tem oportunidade de parar, de perguntar, de entender as coisas. Então lá na célula a gente aprendeu que a dúvida faz parte. E agora João Batista está em dúvida. João Batista, mas pastor, quem era João Batista? João Batista foi o homem que pregava no deserto, sem ter poltronas, sem ter um LED, um painel de LED, sem ter mídia, sem ter luzes, sem ter assentos, e no deserto ele reunia multidões. Esse homem, ele veio preparar o caminho de Jesus. Foi ele que falou, eis aí, quando Jesus passou, ele disse, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de lavar as sandálias dos seus pés. Esse João Batista, que quando estava batizando Jesus, ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz. Esse João Batista foi aquele que viu o Espírito Santo descendo e tomando a forma de uma pomba sobre Jesus. Agora, esse homem que viu tudo isso, que experimentou tudo isso, aliás, nasceu por uma ordem divina de Deus, o nascimento de João, então tudo na vida dele foi muito de Deus. Ele comia mel silvestre e gafanhotos, se vestia com uma pele, ele vivia longe da sociedade, ele foi um homem que teve a vida entregue todo o tempo para Deus. Mas agora, ele está em dúvida, agora ele está duvidando, porque ele sabe que a cabeça dele vai ser entregue numa bandeja. E eu sou primo de Jesus, ainda tinha isso ainda. E ele diz, chama os seus discípulos lá na cadeia e diz, vá até onde Jesus está. Pergunte para ele, se ele é o Cristo que havia de vir, ou se eu tenho que esperar outro. Por quê? Porque na cabeça dele se eu sirvo a Deus, se eu sou um profeta, e se eu sou tudo isso que Jesus falou de mim, o que Jesus falou de João? Que nascido de mulher na terra, ele era o maior. Ele era o maior. Agora, esse João está na cadeia, está prestes a ser morto, e ele duvida. Bom, se eu sou tudo isso, e se Jesus é Deus, então na minha matemática, 2 e 2 é 4, Jesus vai vir aqui e vai me tirar da cadeia, como tirou Daniel da cova dos leões, como tirou Sadraque, Mesaque e Abdenego de dentro daquela fornalha. Ele vai fazer isso comigo. Mas não havia nada de Jesus nessa direção, absolutamente nada. E então ele duvida. E ele chama os seus discípulos e vai, pergunte para ele se ele é o Jesus mesmo, o Cristo, o Messias, ou eu tenho que esperar outro para me tirar aqui da prisão. E os discípulos foram. Eles chegaram até Jesus, falaram, olha, João está preso, o senhor está sabendo, ele mandou vir aqui para conversar com o senhor, para saber se o senhor é o Cristo, ou se ele espera outro. E Jesus responde para João o seguinte, diga para João o seguinte, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não disse, eu sou. Jesus não disse, eu não sou. Jesus simplesmente disse, diga para ele aquilo que vocês estão vendo. Cegos vendo, coxos andando,
leprosos sendo limpos, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, aos pobres sendo anunciado o Evangelho. Sabe o que eu entendo quando eu leio esse texto aqui? Há duas lições aqui. A primeira é: não ponha o foco naquilo que Deus não está fazendo. Não ponha o foco naquilo que Deus não está fazendo, ou daquilo que Deus não fez. Porque se você colocar o foco naquilo que Deus não fez, sua fé vai cair. Você vai cair na fé. E o que Deus não fez? Tirar João da cadeia. E o que Deus não fez na sua vida? Quantas orações você fez e que não aconteceram? Deus, me cura, você continua doente. Deus, impede esse meu amigo, essa minha mãe, esse meu pai, esse meu filho de morrer. Deus, não permita. E morreu. Deus, esse emprego é tudo que eu tenho na vida, eu não posso perder. Perdeu. Senhor, eu casei, esse casamento, ele é do Senhor, é um casamento. Acabou, divorciou. Onde está Deus que permitiu o divórcio, a morte, que permitiu a doença, que permitiu o desemprego, que permitiu o caos? João estava colocando foco naquilo que Jesus não estava fazendo. E o que Jesus não estava fazendo? Jesus não estava tirando ele da cadeia. E aí Jesus diz para ele, diga para ele: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é pregado o Evangelho. Diga isso para ele. Ele vai entender. O que Jesus estava falando para ele? Tem muita coisa acontecendo, João. Jesus não respondeu que era o Messias, que não era, mas mostrou que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Tem muita coisa que talvez não esteja acontecendo na sua vida, mas está acontecendo na vida do outro. E quando eu percebo que algumas coisas que eu queria que acontecessem comigo, elas não estão acontecendo, eu me alegro porque está acontecendo na vida do outro. Quem está entendendo? Eu não fui curado, mas fulano foi curado naquele culto. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu perdi meu emprego, mas chegou uma notícia aqui que o meu amigo, meu colega passou num concurso e agora ele vai ser promovido. Eu me alegro com ele. Quem está entendendo? Existem coisas que Deus não está fazendo na sua vida, mas existem um monte de coisa que Deus está fazendo na sua vida. E a gente cai na fé quando a gente para olhar aquilo que Ele não está fazendo. Irmãos, nós estamos em junho, estamos chegando na metade do ano. Tem muita coisa que você queria que acontecesse que ainda não aconteceu. Mas em 6 meses, 5 meses, vamos falar por 6, quantas já aconteceram na sua vida? E o foco seu não é aonde não aconteceu. O foco seu é na onde aconteceu. E se eu pegar toda essa fala e resumir numa palavra, é gratidão. Essa é a palavra. Gente grata é gente que foca naquilo que está acontecendo, não naquilo que não está acontecendo. Gente grata, ele foca naquilo que ele recebeu, não naquilo que ele não recebeu. Porque quem foca no que não tem, o nome disso não é gratidão, é inveja. A fulana lá, com ele acontece, comigo não acontece. Beltrano acontece, comigo não acontece. Sem inveja. Para de olhar para aquilo que não está acontecendo. Para de olhar para aquilo que Deus não está fazendo. Para de olhar para os nãos que você recebeu na oração, pelas coisas que você orou e não aconteceu. Quando eles falam isso para João, a chave vira. Bom, eu estou preso, eu estou na cadeia, eu vou morrer. Mas lá fora tem morto ressuscitando. Lá fora tem gente sendo surdos ouvindo, paralíticos andando, leprosos sendo limpos. O Evangelho está sendo pregado. Então alguma coisa está acontecendo. Então deixa eu colocar o foco naquilo que Deus está fazendo, e não naquilo que Ele não está fazendo. José focava naquilo que Deus estava fazendo. No momento agora, eu estou aqui no poço, fui abandonado, julgado pelos meus irmãos. Mas de repente, passa uma caravana e leva ele, oh glória a Deus. Estou na casa de Potifar. Glória a Deus, mas agora, sou escravo, algemado, vendido no mercado. Mas glória a Deus, estou vivo. Vou para a casa de Potifar. Caluniou, inventou, mentiu contra mim. Mas minha consciência está limpa. Glória a Deus, estou em paz. Vai para a cadeia.
Gente, a Bíblia diz que Deus prosperou ele na cadeia. Ele passou a tomar conta da cadeia. Foca naquilo que Deus está fazendo, não naquilo que Ele não está fazendo. Amém? Deus, eu precisava disso. Não aconteceu? Tudo bem, o Senhor sabe. Isso não é problema meu, isso é problema do Senhor. Eu quero ver como é que vai ficar esse negócio lá na frente. O que você vai arrumar? Isso é matéria-prima para milagre. Posso ouvir um amém? Ao invés de ficar ali buscando vingança, é melhor ressignificar. Quando algo está me fazendo mal, é porque eu dei um significado ruim. Então eu posso mudar o significado. Ok? Ok? Eu vou repetir. Se algo está me fazendo mal, é por causa do significado que eu dei. Então, eu tenho o poder de mudar o significado. E quando eu mudo o significado, aquilo já não me faz mais mal. Ah, pastor, eu estava noiva, sabe? E meu noivo me abandonou. Ele me largou. Eu estou sofrendo. Eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. Por que ela está sofrendo? Porque ela deu o significado que foi abandonada, rejeitada. E olha para o espelho e começa a colocar um monte de defeito no próprio corpo. Mas se ela muda o significado, ela diz, pastor, eu estava noiva, meu noivo me abandonou, sabe uma coisa? Foi livramento. Meu Deus do céu, que livramento Deus me deu. Mudou o significado? Mudou o sentimento. Acabou a dor. Toda vez na minha vida, isso não acontece rapidamente, mas que eu percebo que algum tipo de pensamento está me fazendo mal, eu paro, tenho uma conversa comigo e digo, opa, vamos parar por aí. Isso aconteceu, não foi por causa disso, aconteceu por causa daquilo outro. É um livramento, é porque Deus tem uma bênção na minha vida. Eu já aprendi a ressignificar, passei por uma luta grande, eu já falo, Senhor, que maravilha essa luta, hein? É porque está vindo algo muito poderoso para mim aí na frente. É assim que a gente vive. A gente não pode permitir que as vacas magras devorem as vacas gordas, que as espigas magras devorem as espigas gordas na nossa vida. Repita comigo, eu não vou permitir que as vacas magras devorem as vacas gordas em minha vida. Eu vou te dar um exemplo. Nos dias da rainha Esther, vamos lá para a Pérsia. Havia um rei, você lembra dele? Rei Assuero. Havia Hadassa, Esther. Havia Mardoqueu, seu tio, seu parente. Havia um homem chamado Amã. Lembra do Amã? O Amã foi o cara que permitiu que as vacas magras devorassem as vacas gordas. Quando você vai para o livro de Esther, capítulo 3 diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, o Agagita, elevando-o à posição acima de todos os demais nobres. O elevando a uma posição que acima de todos. Todos os oficiais do palácio real se ajoelhavam e honravam Amã, por ordem do rei, mas Mardoqueu não se ajoelhava. Mardoqueu não se ajoelhava. E então os oficiais do palácio perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção. E lhes contou que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se ajoelhava nem o honrava, ficou furioso. E aí sabe o que esse Amã fez? Falou assim, vamos construir uma forca que eu vou matar esse Mardoqueu, ele vai ser enforcado em público. Não vou matar ele assim num cantinho, não. Quero fazer um negócio para todo mundo ficar sabendo o que é não se ajoelhar diante de mim. E aí ele fez uma forca, vou resumir a história, final da história, se você não leu o livro de Esther, leia, é incrível. Final da história, quem morre na forca? Você se lembra? Quem morre na forca? O próprio Amã, que fez a forca para matar o Mardoqueu. Pastor, e o que tem a ver a vaca magra com a vaca gorda? O que é a vaca magra? É o Mardoqueu. O que é a vaca gorda? Todos os oficiais, a Pérsia se prostrava diante de Amã. E ele vai preocupar, todo mundo se ajoelhando, e ele vai preocupar com o tal do Mardoqueu.
Se ele não tivesse preocupado com aquilo, ele não teria morrido na forca. Faz sentido? Nos dias de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabucodonosor botou na cabeça que tinha que fazer uma estátua e que todo mundo tinha que se ajoelhar. Alguns teólogos dizem, estudiosos dizem que Babilônia tinha aproximadamente 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, aproximadamente. E ele disse: quem não se ajoelhar, eu vou lançar na fornalha. Vai cair na fogueira, vai morrer assado. E pediu que fizesse uma fogueira enorme. E aí sabe o que aconteceu? 3 homens não se ajoelharam. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, um tal de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Babilônia tinha 200 mil habitantes. 200 mil. Se 3 não se ajoelharam, faz as contas comigo. Quantos que se ajoelharam aí? 199.997. Qual o prefeito, governador, presidente que tem esse índice de aprovação no seu governo? Qual? Nem Jesus, nem Jesus na crucificação conseguiu todo mundo do lado dele. Solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Mas o tal do Nabucodonosor ficou encrencado com os 3. Ao invés de falar: cara, eu tive 199.997 pessoas que se ajoelharam perante mim, eu sou o cara. Não, tem 3, eu vou acabar com esses 3. E por que ele quis acabar com os 3? No capítulo 4, ele ficou louco, foi expulso dos meios dos homens, passou a comer capim com os bois, seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que os seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras das aves. Ele permitiu que as 3 vacas magras, Sadraque, Mesaque e Abdenego, devorasse as 199.997 vacas gordas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se você está entendendo bem entendido, então levanta as 2 mãos. Se você está entendendo mais ou menos, você levanta uma mão. Agora a encrenca é: por que você vai ficar preocupando com um pingado de gente, com gente que nem te conhece, gente que nem sabe da sua vida, gente que fala mal, que te critica, que sei lá o quê? É quando você para dar esse tipo de atenção para esse tipo de gente, que você afunda na vida. É quando você leva uma vida preocupada com o que vão falar, com o que vão deixar de falar, com o que vão criticar, com o que vão... Irmão, se eu fosse olhar a crítica, eu não estava aqui agora. Então, muitas vezes, nós estamos focando nas vacas magras, ao invés de focar nas vacas gordas. José não permitiu que tudo o que ele passou, que os seus irmãos, que eram umas vacas magras, pudesse atrapalhá-lo. Ele focou nas vacas gordas. E é isso que eu e você precisamos fazer no meio das adversidades. Não permita que as vacas magras devorem as vacas gordas. Tiago capítulo 1, 19 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para irar-se. Num outro texto vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não dá. Se algo não está bem, não é que você vai fazer guerra contra aqueles 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não é que você vai fazer guerra contra o Amã. Se as coisas estão acontecendo na sua vida, você está passando por um problema, por uma situação, por uma adversidade, por uma circunstância, sabe, não é hora de você fazer guerra com isso. É hora de você orar. É hora de você conversar com o problema. Diga comigo: conversar com o problema. Você já conversou com o problema? Você já chegou algum dia e falou assim: dor de cabeça, senta aqui, vamos conversar. Ou você convidou sua enxaqueca para orar com você? Você já orou pela enxaqueca e ela não saiu, então convida ela para orar com você.
Enxaqueca, ajoelha aqui comigo aqui. Vamos conversar, nós dois com Deus. Eu vou falar com Ele o que você está fazendo comigo, e você também fala, por que você está fazendo isso comigo? Parece coisa de louco, mas as coisas de Deus são loucura para o mundo. Pastor, conversar com a dor de cabeça? Porque talvez essa dor de cabeça está querendo te passar uma mensagem e você não está entendendo. E quando você botar ela sentada na sua frente, ela vai dizer, eu estou aqui porque você está trabalhando dia e noite. Eu estou aqui porque você tem um excesso de preocupação, você quer controlar a vida de todo mundo. E aí sua pressão sobe e aí eu apareço. Agora, se você quiser ficar livre de mim, pare com essas coisas. Talvez é essa mensagem que ela vai te dar. Faz sentido? Então, quando você está passando por uma adversidade, por um problema, você tem que sentar e conversar com ele. Porque talvez ele tenha um recado para te dar. O que essa tristeza está querendo falar com você? O que esses conflitos que você está passando está te ensinando? O que essa escassez que você está vivendo? Ela tem uma mensagem para você. Pastor, tudo que eu faço está tudo errado. Bate um papo com esse tudo errado, pergunta para ele o que ele está arrumando com você. De repente, ele tem uma palavra para te dar que você não sabe. Você está passando por uma situação, você tem que perguntar para aquela situação. Se essa situação pudesse falar. Se a minha dor de cabeça pudesse falar. Se a minha dor no estômago pudesse falar. Ela me faria uma crítica ou ela me faria um elogio? Essa é uma boa pergunta. Se esse problema que eu estou experimentando pudesse falar comigo, ele me faria uma crítica ou ele me faria um elogio? Me faria uma crítica. Aí você pergunta, então que crítica que é? E ele vai te falar, é por causa disso, disso, disso e disso, daquilo. Tudo que você precisa está dentro de você. O próprio Jesus, o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pare de buscar resposta lá fora. A resposta está dentro de você quando você se espelha por esse livro aqui, ó. Isso aqui é o espelho. Então, às vezes, a gente está passando por situações e não conversa. E os irmãos de José não o conheceram porque ele havia mudado. E havia mesmo. Agora, José é um homem maduro, tão maduro que quando ele traz os seus irmãos para o Egito, eu gosto desse texto, aí ele dá um conselho para os irmãos dele. Esperto demais também. Ele diz, olha, quando o faraó chegar para cá e perguntar para vocês, onde é que vocês querem morar? Vocês vão falar assim para ele. Vocês responderão assim, seus servos criaram rebanhos desde a mocidade, como os nossos antepassados. Assim vocês poderão habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Você entendeu esse texto aí? Os irmãos de José foram lá, agora a gente vai vir para o Egito. E José falou, olha, quando o faraó vir conversar com vocês, perguntar onde é que vocês querem morar, faz o seguinte, fala para ele que você quer morar em Gósen. Você não entendeu? José era tão maduro, tão maduro, tão maduro, que quando ele trouxe os irmãos para morar no Egito, ao invés de convidar eles para morar no palácio, ele mandou eles para morar em Gósen, não no palácio. O tempo nos torna maduro. Não traga para o palácio quem um dia te colocou no fundo do poço. Vai morar em Gósen. Te ajudo, te abençoo, te perdoo, faço o que você precisa que eu faça, mas fica lá em Gósen. Aqui comigo, não. Porque eu fui sarado, eu fui curado, conjecturando a mente de José. Eu passei por tudo isso com Deus, eu mudei tanto que vocês não me reconheceram, mas vocês não mudaram nada. Quer dizer que vocês continuam o mesmo. Se vocês tiveram inveja de mim por causa de uma túnica colorida, o que vocês não vão arrumar aqui dentro comigo, sendo governador do Egito? Caiu a ficha? Virou a chave? Te amo, te ajudo, te perdoo, te alimento, arrumo lugar para vocês trabalhar, mas mora lá em Gósen. Aqui no palácio não. Não traga para morar no palácio quem um dia te colocou no fundo do poço. Recado está dado. Vou caminhar para terminar. Maturidade não é só sobre crescimento, e nem sobre envelhecimento, mas é sobre mudar, sempre mudar,
a ponto das pessoas não te conhecerem, mas mudar, sem perder a essência. José mudou, mas seus irmãos não mudaram, porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível ao longo do tempo, mas quem caminha sem Deus, nada muda. Existem lugares em nossa vida que a gente nunca deve voltar, mas existem lugares na nossa vida que a gente nunca deve sair, nunca. Lugares que a gente nunca deve voltar. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você crucifica o mundo e as coisas do mundo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Paulo está falando, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero tudo aquilo que eu perdi no mundo como um esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Esses lugares dentro de nós nunca devemos voltar. Não seja como Sansão, que matou um leão e tinha que ter ido embora. A queda dele começa quando ele volta lá no Sansão, no leão que ele matou, e vai tirar mel de dentro do leão. E para ele, que tinha voto, ele não podia tocar em cadáver. Ali começa a queda dele. Não foi Dalila, foi ali que começou a queda dele. Ele voltou aonde ele não poderia ter voltado. Mar Vermelho só abre para é para frente, não é para trás. Faça um favor a si mesmo. Faça um favor a si mesmo. Não volte a experimentar aquilo que você já venceu. Não volte para lugares de onde Deus já te tirou. Eu sempre digo, da igreja para o mundo é um passo. Um passinho, você está no mundo. Mas do mundo para a igreja é uma guerra. É uma guerra. Você conhece um monte de gente que fala que morre de vontade de voltar, mas a expressão final deles é: eu não tenho força. Então não volte. Não faça como Sansão. Quando eu falo de essência, me vem à mente 2 Samuel capítulo 12, esse é o meu último texto, eu quero ler e explicar. Quando Davi adultera com Batseba, passado um tempo, o profeta Natã vem ao encontro dele. E quando o profeta Natã vem ao encontro dele, o profeta Natã diz para ele assim: rei, eu queria te contar uma história. Ele falou: conte-me, que história que é? É uma história verdadeira, rei. Ah, é? E qual é? Aí ele começa, 2 Samuel 12, versículo 2. Rei, tinha 2 homens que viviam na cidade. Um era muito rico, o outro era muito pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Mas certo dia, rei, esse homem rico viajante chegou e não quis pegar uma de suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, ele preparou o visitante, a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra aquele homem e disse: profeta, juro pelo Senhor, juro que este homem que fez isso merece a morte. Ele deverá pagar 4 vezes pelo preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E o profeta enfia o dedo na cara dele e diz: esse homem é você, rei. Esse homem é você, que mandou Urias para a guerra para ficar com a mulher dele. Você tinha tantas concubinas quisesse, quantas mulheres quisesse, mas você fez isso com aquele homem. E quando ele diz isso para aquele rei Davi, ele escreve o Salmo 51 e diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Natã poderia ter contado uma parábola de Golias, de gigantes, de reinos, mas ele contou uma parábola de ovelha, porque foi da onde Davi saiu. Ao contar aquela parábola, era como se Deus estava falando assim para Davi: volta para o pasto, aonde tudo começou.
Você mudou. Tudo mudou. Sua mente mudou, a maravilha. Você agora pensa como um rei. Mas o seu coração precisa ser do pasto. O coração que me encantou. O coração que me fez enviar Samuel lá, arriscando a vida para te ungir. Aquele coração de adorador. Onde não havia luzes, não havia holofotes. Só a minha presença. E você se lembra que o meu espírito veio sobre você e você derrotou um leão, você derrotou um urso. Quantas vezes você ali naquele pasto, você se entregava para mim, você me adorava, você me buscava, você se consagrava. Não era sobre assuntos do palácio, não era sobre assuntos do governo, mas era: Senhor, como que eu faço para te agradar? A vida é sobre mudanças, mas o coração não pode perder a essência. Você pode ter a cabeça de um grande empresário, mas você não pode perder o coração de um homem que buscava a face do Senhor. Você pode ser uma mulher de sucesso, e oro para que todos vocês experimentem grandes coisas, que a mente mude, mas o coração, ele não pode perder a essência. Vamos nos colocar em pé nesse momento. O coração não pode perder.